Olá, hoje vamos conversar sobre elevação da consciência. Nós estamos vivos na medida que estamos despertos. Não estamos vivos só porque estamos respirando. Nosso cérebro trino, como nós já vimos em outra conversa que nós tivemos, que é o reptiliano, o emocional e o racional, e suas crenças, se não for comandado conscientemente por nós, eles nos comandarão. Como diz o psicólogo Jung, até que você se torne consciente, o seu inconsciente vai comandar a sua vida e você chamará isso de destino. É comum encontrar pessoas que se acham vítimas de tudo e que dizem que o destino não foi muito generoso com elas. Essas pessoas estão certas se não viverem uma vida despertas. Elas serão vítimas do próprio estado de sono ou do estado de inconsciência. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Isso acontece porque nossa mente nunca está no presente, a não ser que estejamos conscientes. As pessoas passam boa parte da vida como sonâmbulos e nem sabem que estão nesse estado. O estado de não alerta acontece porque o ego não consegue viver no presente. Ele se nutre de informações que já aconteceram para se sentir seguro, visto que o nosso cérebro contribui para a formação do ego desacordado. O ego, ele sempre vai nos puxar ou para o passado ou para o futuro e vai fazer de tudo para nos tirar do presente. Se colocarmos água em um copo e levarmos esse copo ao congelador, notaremos horas depois que a água ficará congelada. Entanto, ela não deixará de ser quem ela é. Se pormos esse mesmo copo que está congelado, ele colocando fora da geladeira, o gelo voltará ao seu estado natural e vai virar a água, como estava inicialmente, mudando apenas o seu estado de líquido para sólido e vice-versa. Tudo que faz parte da mesma classe pode ser transmutado. Exemplo: amor e ódio, paz e guerra, alegria e tristeza, quente e frio, luz e escuridão, amargo e doce, bem e mal, etc. Não dá, entretanto, para transmutar coisas que não fazem parte da mesma classe. Como, por exemplo, quente virá amor ou tristeza em luz. Todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre esses dois extremos. E essa é a dimensão tridimensional que nós vivemos no mundo. E uma vez entendido, podemos transmutar tristeza em alegria, sombra em luz, etc. Percebemos que esses estados são apenas questões de graus, e sendo assim, podemos elevar ou abaixar a vibração à vontade. Podemos mudar os polos mentais em vez de vivermos no piloto automático ou como escravos dos nossos pensamentos.
Quando entendemos essa lei da polaridade, podemos usar a consciência para mudar a polaridade quando desejarmos. Com isso, afirmamos que coragem não é ausência de medo. Um precisa do outro para existir. Decidimos conscientemente se vamos subir ou descer, ficar com coragem ou ficar com medo. A lei da polaridade e ritmo, ela é universal e não podemos mudá-la. E como podemos então equilibrar tudo isso? A única maneira de manter o equilíbrio é através da consciência. Qual é o pêndulo que não se altera? Qual a parte do pêndulo que não se altera nunca? É a parte de cima. Nós temos o pêndulo, mas a parte superior, ela não mexe. Então, fazendo uma comparação, nós precisamos nos elevar na parte superior do pêndulo para escapar dessa polaridade, para escapar desse conflito que nós vivemos no nosso dia a dia como um ser humano no sistema do mundo. Então a parte de baixo do pêndulo seria nosso estado de inconsciência e a parte de cima, a parte que não se move, seria o nosso estado de consciência. E essa que não seria afetada pelas oscilações. Quando nós elevamos nossa consciência, nós entramos na dimensão espiritual, nós saímos fora, então, dessas oscilações. A parte de baixo do pêndulo está no nosso nível humano, onde oscila entre os dois polos. Tristeza, alegria, amor e ódio, euforia e depressão. Porém, o ápice do pêndulo não oscila. O segredo, então, é elevar a nossa consciência para sairmos da parte móvel do pêndulo e ficarmos no ápice. Para nos elevar ao ápice do pêndulo, ou seja, a nossa consciência, temos que viver o agora. E isso é que nos dará a serenidade necessária para uma vida plena. Hoje existe uma técnica comprovada pela neurociência para o tratamento de estresse e ansiedade que é chamada de mindfulness, que é um estado mental caracterizado pela atenção plena nas atividades que estão sendo realizadas, ou seja, na concentração do. Portanto, mindfulness é a atenção plena, uma atenção no agora. Então, todos os sentidos são acionados para experimentar o momento presente de forma intencional e consciente. E com isso nós nos livramos do passado e do futuro, que é o mundo do nosso ego. Vejam, e por que eu estou falando isso? Mindfulness, aí, espiritualidade, cristianismo, Jesus, aí por diante. Tem tudo a ver. Porque o despertar da consciência, a metanoia, essa mudança da mente e do coração, está sendo entendida e compreendida agora pela ciência e pela neurociência. E eles entenderam que realmente esse é o caminho para uma mudança da humanidade. Essa é que é a verdadeira evolução do ser humano. E essa foi exatamente a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus, uma nova humanidade. Por isso que Jesus é chamado de um novo Adão, porque é uma nova linhagem de ser humano, centrado no amor, centrado no altruísmo, centrado no compartilhamento, na fraternidade, ou seja, uma humanidade que não teria necessidade de guerra, de prisões, de nada disso. Seria o paraíso. Essa é a proposta e continua sendo de Jesus. Infelizmente, as religiões que teriam como objetivo levar o ser humano para esse despertar, as religiões conseguem mais levar o ser humano para a doutrina religiosa. Então ele se transforma num
religioso. E poucas pessoas dentro de cada religião têm realmente esse despertar. A maioria, eles ficam convertidos para uma doutrina, convertidos em regras e rituais, em moralismo, mas não têm o despertar. Então, a religião, ela impõe um moralismo, uma ética que para a sociedade é interessante, foi, sem dúvida alguma. Tanto é que o direito no Ocidente ele é baseado na moral judaico-cristã e no direito romano. Mas a pessoa certinha, a pessoa com moralismo, ele não resolve o problema interior. Ele não resolve o egoísmo, a cobiça, a inveja, ele não resolve a ganância, nada disso. Ele continua internamente doente. Ele torna-se um religioso, um fariseu moderno, mas ele continua doente, porque ele não se transformou. Essa questão foi que Jesus combateu o tempo todo que a gente vê no Evangelho. Do começo ao fim, o Jesus combatia justamente os religiosos, em que por fora eles eram moralistas, mas por dentro eles não tinham o coração transformado. Esse foi o grande conflito de Jesus, não foi com os romanos. Aliás, os romanos inocentaram Jesus, tanto Pilatos como Herodes. Mas quem condenou Jesus foram os religiosos, que acabaram arrumando um jeito de exterminar Jesus. E Jesus o tempo todo combatia essa cegueira dos religiosos. Portanto, o mindfulness, ele aplica o exercício da atenção plena, o exercício do agora. Jesus mesmo deixou claro: quem pega no arado e olha para trás não está digno de me seguir. E nem quem não é ansioso também, os ansiosos também não. Não fiqueis ansiosos pelo o futuro, pelo amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus é o vigiar e orai, é estar atento no hoje, no agora. Então isso é espiritualidade. Espiritualidade, muita gente pensa que espiritualidade é uma coisa de lunático, a pessoa fica com a cabeça no mundo da lua. Pelo contrário, a espiritualidade, a pessoa vive a verdade, ele vive o agora, a realidade. Porque as pessoas do mundo, elas vivem com a cabeça no passado ou no futuro, ou estão. Então, esses estão com a cabeça no além. Eles vivem uma ilusão, vivem a mágoa, vivem a culpa, vivem a ansiedade. Então, portanto, essa turma da neurociência, existe um outro caminho crescendo e aparecendo atualmente para tentar levar o ser humano no crescimento da espiritualidade. Quem sabe conseguirão ser mais eficazes do que foi a religião nesses 2000 anos. Se a mente tem sua característica instável e agitada, podemos colocá-la em contato com um estado que balanceie essa agitação. Então, quando Cristo andou sobre as águas, ele quis nos mostrar, além do seu poder, que para não sofrer a turbulência do mar agitado, nós devemos andar sobre ele. O mar, ele representa simbolicamente o nosso inconsciente, que é agitado. E se nos elevarmos, não sentiremos o balanço, ou seja, a oscilação, apenas o veremos. Pedro sentiu que também poderia caminhar sobre as águas, deu alguns passos, mas o medo tomou conta dele e começou a afundar. Ou seja, o Pedro perdeu a consciência. Quando ele tinha se elevado, ele conseguiu caminhar. Quando ele perde a consciência, ou seja, ele volta para o estágio que ele estava, ele começa a afundar. Jesus nos deixou um grande ensinamento: permaneça acima das turbulências da mente inconsciente. Ande sobre as águas. Temos que observar sem julgamentos todo estado emocional negativo
como por exemplo raiva, tristeza, inveja, ódio, medo, ansiedade, etc. Essas alterações emocionais acontecem quando um evento externo contraria todo o nosso sistema de crenças e o nosso ego quer se defender a todo custo. A chave, então, para vivermos conscientes é nos tornando um observador dos nossos sentimentos. Não é necessário fazer nada, simplesmente testemunhar o que está acontecendo com cada um de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Espiritualidade, então, não é viver no mundo da lua. Espiritualidade, ao contrário, é viver a verdade. É deixar de ficar dormindo no mundo das ilusões. Ser espiritual no cristianismo é se tornar cada vez mais parecido com Cristo, que veio mostrar justamente a verdade. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que sua consciência é a ressurreição e a vida, que sua consciência tanto ressuscita como torna vivo tudo o que ele tem consciência de ser. Fora da consciência não há ressurreição nem vida. Quando o homem desiste de sua crença em um Deus separado de si mesmo e começa a reconhecer que sua consciência de ser é o Cristo, ele começa a entender porque Jesus disse: eu e o meu Pai somos um, lá em João 10,30. Mas meu Pai é maior do que eu, João 14,28. Ele saberá que sua consciência é Deus, e aquilo que ele tem consciência de ser é o Filho que dá testemunho de Deus, o Pai. O objetivo é elevar o grau da consciência. Elevar a consciência é observar os pensamentos e as ações para poder agir com base em escolhas verdadeiras, feitas no presente e não na programação passada. Trata-se do poder de reagir a partir do seu eu superior, o Cristo dentro de nós. Dessa forma, poderemos ser capazes de vivermos o nosso verdadeiro ser e assim cumprir o nosso destino. Isso tem a ver com todo mundo, que não é mais do que o reflexo das pessoas que o constrói. Quando cada indivíduo aprimora o seu grau de consciência, a consciência de todo o planeta se eleva, passando do medo à coragem, do ódio ao amor e da escassez à prosperidade para todos. Cabe, portanto, a cada um de nós esclarecer a si próprio para poder acrescentar mais luz ao mundo. Se você deseja que a Terra seja de determinada maneira, comece a ser. Se você quer que ela se transforme num lugar melhor, passe a você mesmo ser melhor. Temos que migrar para o ápice do pêndulo, onde não há mais dualismo, onde não há mais oscilação, onde não há mais o mal. Só existe um poder, só existe o amor. Isso não é uma utopia para depois da morte, isso é uma condição para ser vivida agora, porque Cristo só trabalha no agora. O Cristo vive dentro de nós e está disponível para vivermos nele, pois nele nós somos, vivemos e existimos. Que Deus abençoe
com esse entendimento e um grande abraço no coração.